por um grande historiador brasileiro, José Murilo de Carvalho. O autor teve a ideia de usar a expressão mineiros da diáspora para identificar-se, o que faço agora também. Também me identifico como mineiro que trilhou distintos caminhos até se fixar em Brasília. E agora começa a parte que nos interessa. Nasci em uma pequena cidade da Zona da Mata, Guidoval, em meados dos anos 1950. Para ser mais preciso, em 1954, mesmo ano do suicídio de Getúlio Vargas. E aqui, por que eu escrevi isso? Porque todo começo de ano, quando eu começava a dar aula na universidade, para me apresentar, eu sempre fui muito engraçadinho. Aí eu dizia para ele o seguinte: olha, eu nasci em 1954. O Brasil perdia Getúlio Vargas e ganhava Antônio Barbosa. Aí a turma morria de rir. Mas continua. Isso é uma verdade, né? Eu acho isso uma verdade. Mas é verdade. É, com certeza. Registrar as origens parece-me necessário para contextualizar aqui minha trajetória pessoal, acadêmica e profissional, até chegar à consultoria legislativa do Senado. Na minha terra natal, fiz o primário e o secundário, meus primeiros contatos com o alfabeto e com tudo que me permitiu elaborar uma leitura do mundo, ainda que naturalmente superficial. Nasci num tempo em que a política ocupava lugar privilegiado na mente dos brasileiros. Eu vou soltar um pedaço aqui, para lembrar algo que para mim é muito sério, e eu falei isso na defesa da minha tese de doutorado, e chorei. Impossível esquecer os primeiros dias de abril de 64. Com meus 10 anos, mantive vivo o que testemunhei em casa. Minha mãe, isso é verdade, minha mãe agitava freneticamente o dial, ou dial, à espera de que alguns dos seus filhos, residentes no Rio de Janeiro, manifestassem seu apoio ao presidente João Goulart nos microfones da Rádio Nacional ou da Rádio Mayrink Veiga, antes que os estúdios fossem ocupados pelos golpistas. Foi em vão, mas ficou o exemplo da luta pela legalidade democrática. Agora vocês veem se eu vou mentir aqui agora. Nasci em família simples, condição que não a impedia de interessar-se por política. Nosso ninho cívico era o Partido Social Democrático, PSD, o qual, aliás, nada tem de semelhante com o que veio depois. Foi isso que está aí hoje, né? O partido era muito forte em Minas, tanto política quanto eleitoralmente. Algumas de suas principais lideranças adquiriram projeção nacional. Seriam os casos de Juscelino, condutor da modernização de Belo Horizonte, do Estado e do país, Tancredo Neves, o grande liberal de irrepreensível carreira na vida pública, de José Maria Alckmin, companheiro de JK desde a meninice em Diamantina, dos Mias Fortes em Barbacena, em duradouro confronto com os Bonifácio Andrade. E para quem imaginou, viu, né, que eu não ia lembrar, do senador Levino Coelho e de seu filho Osanã Coelho, chefes políticos em minha comarca, Ubá. Eu posso continuar mais um pouquinho, que ainda tem história aqui. Muito bom. Desde muito cedo, aqui eu lembrei do Dr. Mário, desde muito cedo aprendi a conviver com a política. Em época de campanha eleitoral, sobretudo, crescia meu entusiasmo na defesa de, entre aspas, meus candidatos PCDistas, cujos maiores adversários na região eram o Partido Republicano, PR, e a União Democrática Nacional, UDN. Isso que eu vou falar aqui agora, na frase seguinte, eu lembro como se fosse hoje. A campanha para governador em 1960. Eu tinha, então, 6 anos. Meu pai me levou para assistir o comício do Tancredo em Ubá.
Criança ainda, participei de importante ato político partidário, em grande comício em Ubá, do candidato ao governo de Minas pelo PSD, Tancredo Neves, que acabou derrotado pelo oponente, o tenista Magalhães Pinto. Foi minha primeira derrota eleitoral. A primeira de uma série que parece infindável. Não, eu sou traumatizado com Mas isso é uma verdade, realmente. Eu sou traumatizado até hoje. E nunca vou esquecer que recebi uma carta belíssima de um amigo conterrâneo, me consolando depois da derrota. Tentando te consolar. Foi o Dé. Agora vocês vão ver. Como era comum no interior do país, os grotões, como dizia Tancredo, as eleições municipais eram bem mais que as estaduais e nacionais, carregavam impressionante carga de passionalidade. Guidoval não fugia a esse cenário de acirrada disputa. Passei toda a infância e boa parte da adolescência experimentando essas emoções. Até que, chegada a juventude e tendo completado 18 anos, a época, a idade mínima para se alistar como eleitor, lancei-me no embate eleitoral. Foi assim que, sem nada gastar e abusando da vocação para a oratória, participei de todos os comícios e fui eleito vereador. Consegui a proeza de ser o segundo mais votado, tendo obtido algo em torno de 10% dos votos do total de eleitores do município. Agora é para mim. Cerca de 2 décadas depois, já servidor do Senado, pretendi voltar a ser vereador em minha cidade. E é verdade mesmo. Docemente constrangido, aceitei alterar o plano e ser indicado candidato a vice-prefeito. É verdade, mas foi uma coisa que me obrigou. Integrei uma chapa de aliança entre o PSDB e PRL. Hoje, falando assim, parece que é uma coisa antiga, né? Aí abriu um parênteses. Cheguei a ouvir, é verdade, do senador Marco Maciel, que viria a ser vice-presidente nos 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso, que minha pequena cidade, encravada entre serras e vales da Mata Mineira, tinha se antecipado na formação da Aliança Partidária Nacional, que viria a ocupar o Palácio do Planalto. Fernando Henrique e ele, né? PSD e PFL. Aí eu completo, isso é para rir. Erro fatal da minha parte. Foi a maior derrota eleitoral que Guidoval conhecera. Ali prometi a mim mesmo encerrar a carreira de candidato. Promessa que cumpri e que cumprirei por toda a eternidade. Jamais, no entanto, nunca mais me candidatei. Jamais, no entanto, permiti que esmorecesse em mim um interesse pela política, pela democracia participativa. O resto eu não vou ler não, porque aí eu já entro... Mas esse livro, como a